Muito bom dia! Sejam bem-vindos! A gente está aqui agora inaugurando o podcast Meu Primeiro Imóvel. E aqui nesse podcast a gente vai conversar um pouco sobre diversos temas relacionados à compra do seu primeiro imóvel e o objetivo é desmistificar alguns temas, tornando isso, te ajudando, né? O nosso objetivo é ajudar você a adquirir o seu imóvel, ajudar você a estar mais próximo do seu imóvel. Bom, meu nome é Marcela Drummond. E eu sou o Felipe Queiroz. E o tema de hoje que a gente vai falar é: você tem medo de comprar o seu imóvel? Então a gente vai fazer aqui um bate-papo entre eu e o Felipe e vamos explorar um pouco mais sobre esse tema hoje. Bom, Felipe, eu separei aqui algumas perguntinhas para te fazer. E eu queria começar com o seguinte: você acha que é comum as pessoas terem medo de comprar o primeiro imóvel? Conta um pouco pra gente. Sim, acho que muito comum. No decorrer da minha trajetória como corretor, ajudando pessoas, é uma das coisas que a gente mais enfrenta. É o medo de comprar o primeiro imóvel, é o medo de dar esse passo. Não é um passo pequeno, é um passo que é muito grande, de muita responsabilidade. E como tudo na vida que exige responsabilidade, as pessoas sentem muito medo. Muitas das vezes elas não sabem, mas têm muito medo. Legal. E conta pra gente, assim, você lembra de algum exemplo de uma pessoa, né, ao longo da sua carreira, assim, de alguma pessoa que você atendeu e que tinha esse medo, assim, da compra muito visível? Sim, muitas dos clientes que eu atendi sim têm medo. Alguns marcam mais, né? A gente tem essa maior interação, inclusive compartilham. Muitos têm esse medo, mas não sabem que tem e nem conseguem ver que é um medo. Outros já são declarados assim: nossa, eu estou morrendo de medo. Eu lembro de dois casos especiais assim que eu me recordo mais. Um deles é de uma cliente que eu vendi recentemente e ela tinha muito medo de mudar de bairro. Hoje ela mora num bairro no centro de Contagem, e ela tinha esse receio porque o apartamento que ela gostou, o apartamento que ela estava interessada em comprar, ela e o namorado, era num bairro totalmente diferente, mas não era muito longe, assim, coisa de 15 minutos, 20 minutos de carro ela estaria nesse novo bairro. Só que isso, quando você nasce num local, né, a sua família toda está ali, tem raízes ali, então ela tinha esse medo de mudar, né, do bairro. Posso contar o desfecho já? Claro. A curiosidade. A curiosidade. E aí, nesse caso específico, como que aconteceu? Eu faço de vez em quando, né? Tô até precisando retomar. Eu faço caminhadas aqui no bairro. Eu moro no bairro Calafate, nós moramos, né, no bairro Calafate, e a gente faz caminhadas alguns dias. E sempre quando eu estou fazendo caminhada, às vezes vem algum insight, às vezes é algum podcast que eu estou ouvindo, né? Às vezes é um áudio, e eu estava falando sobre o medo, que o medo trava, né? O medo trava as pessoas e faz com que essas pessoas não consigam tomar decisões. E aí logo em seguida eu falei, né? Eu falei com as formas de lidar com o medo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. E aí essa pessoa me mandou uma mensagem, e eu nem sabia desse medo. E ela falou assim: nossa, você foi um anjo enviado por Deus, porque você falou exatamente o que eu estava pensando. E eu falei nisso, né, do medo que travava as pessoas de mudar de bairro, que travava as pessoas de mudar de cidade. E aí ela falou assim: nossa, não acredito, você falou exatamente o que eu estava sentindo. E aí conseguiu resolver esse medo, a gente conversou e ela sim comprou o seu imóvel. Um outro caso também que eu lembro, que me marcou muito, é de uma cliente que essa estava fazendo uma mudança um pouco mais drástica, que era uma mudança de cidade. Não era uma mudança tão simples como uma mudança de bairro, uma mudança de cidade. E aí não eram mais 20 minutos de carro, né? Era um trajeto maior. E a gente conversando com essa cliente, ela gostou muito, se encantou pelo imóvel, queria muito comprar, mas no momento em que a gente perguntou: e aí, vamos escolher o seu, né? Sabe aquele momento da decisão, que ela tem que decidir uma coisa ou outra? E aí ela meio que travou, meio que não conseguia tomar essa decisão. E aí a gente fez como?
começando a conversar com ela, entendendo e mostrando as possibilidades. Olha, tudo bem, você está indo para uma nova cidade, você está, né, num novo local. E aí, nesse novo local, você vai fazer também novas amizades, você vai ter chance de conhecer novas pessoas, de trabalhar, talvez num local diferente. E ela começou a se abrir. Mas depois, conversando, né, no decorrer do processo, ela me falou que um dos principais pontos de atenção e de coisas que ela queria melhorar é o medo. E aí você começa a enxergar que quando você tem um medo de uma coisa, geralmente você vai ter medo de várias outras coisas. E aí ela contando que ela recentemente teve uma promoção mesmo no trabalho, mas ela decidiu não aceitar porque ela estava com medo, que ela teria uma responsabilidade maior. E aí a gente conversando, eu perguntei, e agora? Se você tivesse essa promoção de novo, você aceita? Ela falou, não sei, vou... Então, exercitando esse medo. Mas eu vejo que o fato dela ter tomado a decisão, né, da compra do imóvel, criou nela esse senso de coragem, que ela pode vencer o medo, que ela pode ir além desse medo dela. Então, esses dois casos para mim são bem emblemáticos, né? Agora eu fiquei curiosa, por que nesse caso, né, principalmente aí dessa segunda cliente que você falou, por que ela tinha que mudar de cidade? Por que a condição da compra do imóvel dela foi essa? Conta Isso. Um pouquinho pra gente. O que a gente geralmente, a forma como eu trabalho hoje, e foi a metodologia que a gente desenvolveu, que é o antídoto contra frustrações. Por quê? Porque ao invés da gente fazer com que o cliente veja os imóveis, fazer com que ele se encante pelo imóvel, primeiro a gente trabalha com que ele seja aprovado, com que ele faça uma análise de crédito, né? Eu brinco que é como se você convidasse alguém para almoçar na sua casa. E aí você fala, gente, eu vou fazer um camarão na moranga, né? A gente está vivendo um pouco disso, que a gente casou há pouco tempo, no dia 2 de outubro que a gente casou. Então, sempre alguém vai, vou lá te visitar, vou lá na sua casa. E aí, então digamos que a gente vai convidar as pessoas para vir comer um camarão na moranga aqui. E aí as pessoas chegam, sentam na mesa. Ele que vai ser o chefe. Eu que vou ser o masterchef. Mentira. E aí a gente chega, senta na mesa e tá conversando com essa pessoa e tal. Daqui a pouco nós vamos fazer o nosso camarão. E aí vai chegar na hora do almoço, olha gente, dá licença, agora eu vou cozinhar. E quando você abre a despensa, não tem camarão, não tem moranga. E quando você olha no seu bolso, também não tem dinheiro para comprar. E aí, com que cara que você vai falar com essa pessoa? Olha, eu te prometi camarão da moranga, mas eu não tenho dinheiro. E aí, é o que acontecia muitas vezes com os clientes. A gente mostrava o imóvel para o cliente, ele gostava muito, mas na hora da aprovação, ele não tinha o dinheiro suficiente para comprar aquele imóvel. E aconteceu exatamente isso com essa cliente. A gente conversou com ela, ela enviou os documentos, a gente fez a análise de crédito, e ao olhar a análise de crédito, o imóvel que caberia no orçamento dela não era na cidade original para o qual ela estava pensando. Porque todo mundo, quando vai comprar um imóvel, tem uma ideia de um local. Eu gostaria que fosse por aqui. Mas não necessariamente após a análise de crédito, ele vai conseguir comprar naquele lugar. E aí ela conseguiu, pelo crédito que foi aprovado, seria numa cidade diferente. Então, é um pouco desse medo também. Olha, eu queria esse imóvel, agora eu consigo comprar esse. Será que eu compro esse ou será que eu não compro? Será que eu vou tentar, vou conseguir ter novamente essa aprovação? Será que algum dia eu vou conseguir comprar de novo? Então, esse medo norteia, né, todas as nossas decisões. E nesse caso, mais uma vez, como a gente trabalhou com ela esse medo, mostrando também as possibilidades. Olha, tudo bem, você queria o imóvel nessa cidade, mas olha essa outra cidade. E aí eu lembro que a gente foi lá para visitar com ela essa cidade, e aí eu convidei ela levou a família, e aí eles ficaram apaixonados, porque era uma cidade diferente, né? Uma cidade que eles não conheciam. E eles fecharam o negócio e agora ela está super feliz com a compra dela. Então o desfecho foi positivo. Positivíssimo, muito positivo. Então você recomenda isso, que as pessoas primeiro façam a aprovação. Exatamente. Por quê? Para que você não se frustre,
né? As frustrações, elas abalam muito as nossas vidas. E às vezes o corretor que vai te atender ou a pessoa que vai te mostrar o imóvel, ela vai fazer isso na melhor das intenções, porque ela quer te encantar. Eu era assim também. Mas após estudar e após ver que clientes tentavam e não conseguiam resolver, que iam lá, gostavam muito do imóvel, mas aí quando eu mostrava para eles que eles não conseguiam comprar esse imóvel, eles murchavam, né? Ficavam totalmente desolados assim. Então, inclusive esses dias eu recebi um e-mail de uma pessoa que ela falou o seguinte: olha, eu tentei comprar meu imóvel, mas eu não consegui porque a Caixa liberou um valor menor. Repare bem nessa fala. Eu tentei comprar meu imóvel, mas eu não consegui porque a Caixa liberou um valor menor. Mas ele falou isso, liberou um valor menor, porque ele já estava contando com o valor de aprovação. Ele já estava esperando que a Caixa iria aprovar aquele valor. Se ele não cria essa expectativa antes, o que ele ia falar? Olha, foi aprovado e agora eu vou procurar um imóvel que cabe dentro do valor que a Caixa aprovou. É uma lógica diferente, é uma lógica inversa, mas que funciona muito. Fato é que em 2018 eu devo ter conseguido, né, ajudar em torno de 13, 14 pessoas, se eu não me engano. Mas em 2019 nós conseguimos ajudar 23 pessoas, 23 famílias que realizaram o seu sonho. Famílias que às vezes teriam tentado, e muitas delas tentaram anteriormente comprar o imóvel, o valor liberado foi menor porque eles já tinham escolhido o imóvel, né? E aí acabaram desistindo. E quando eles vêm para a gente usa essa metodologia e ensina para eles que é necessário primeiro fazer a análise do crédito para depois escolher o imóvel. E aí não tem como dar errado. Aí você olha primeiro na despensa e depois convida as pessoas para vir te visitar. E aí fica todo mundo feliz e todo mundo Mas contente. isso é um pouco contraintuitivo, né? Total, às vezes a gente, total. A primeira coisa que a gente faz é olhar o imóvel. É olhar o imóvel. Inclusive, a primeira coisa que muitas pessoas fazem é procurar imóveis na internet. E se você está me ouvindo aqui, eu te falo que pode ser um dos piores e maiores erros que você está cometendo. Por quê? Você vai gerar uma expectativa. Você vai sonhar com aquele imóvel, você já vai se ver lá dentro. E a compra, ela tem um lado emocional e um lado racional. Hoje a gente está aqui falando do lado emocional, né? Do medo. E aí você vai gerar essa expectativa. Nossa, é aquele imóvel, a piscina dele é linda, tem salão de festas. E só que você vai idealizar o seu imóvel sem entender se você pode ou não. E outro dia a gente também postou um vídeo que é o possível e o desejável. Às vezes você está desejando, mas você tem que pensar no que é possível. Quanto que vale você ficar mais 2 anos pagando aluguel? Quanto que vale você morar mais 2 anos de favor, talvez numa residência que você não gosta, que você não está feliz? Isso é muito ruim. Então, é totalmente contraintuitivo. E contraintuitivo é aquilo que vai contra o que todo mundo está fazendo. Mas a mensagem que a gente traz aqui é que pode ser contraintuitivo, mas funciona e muito bem. Eu tenho N exemplos, eu poderia contar aqui, qualquer dia eu conto, cada uma dessas 23 histórias para você ver que por esse método essas pessoas conseguem realizar esse sonho, porque é contraintuitivo, né? Vai contra tudo que acontece no mercado. Legal. E você falou um pouquinho, mas queria que você contasse um pouco mais em detalhes como que essas pessoas deixaram, né, esses 2 exemplos que você falou pra gente, como que elas conseguiram se libertar desse medo, assim, o que elas fizeram que fez com que elas não tivessem mais o medo? É engraçado essa frase, né? Não tivessem mais o medo. O medo ele não vai embora. O medo ele não vai embora. O medo é algo que você tem que conviver com ele. Eu vou falar aqui um pouco de coisas que a gente estuda, né? Que existem é como se fossem 2 eus, né? Existe dentro da gente o sistema límbico, que é aquele sistema que cuida mais das questões primitivas. Basicamente, ele cuida de te manter vivo e que você reproduza. É algo mais primitivo assim do ser humano. É o sistema límbico. É o mesmo sistema que traz o instinto nos animais, que faz com que, né, os animais tomem determinadas decisões porque eles querem sobreviver e eles querem reproduzir também. E tem um outro sistema que é chamado neocórtex,
que nós, seres humanos, desenvolvemos com maior propriedade, que ele nos traz a consciência, que ele nos traz o raciocínio e ele faz com que eu esteja aqui, por exemplo, pensando e raciocinando para vocês. Só que o sistema límbico, por ele ser bem primitivo e por ele tentar te manter vivo, né? A função dele basicamente é tentar te manter vivo, então talvez ele te deixe em situações de medo, mas um medo desnecessário. Por quê? Como é que funciona? Por exemplo, hoje aqui a gente está no nosso primeiro episódio do podcast. Você acha que eu não estou com medo? Você acha que eu estou aqui, você está com medo? Mais ou menos. Mas não, o medo ele é inerente ao ser humano, porque o sistema límbico, ele não entende, né? Ele se sente estar sempre ali pensando que pode haver alguma ameaça. E aí o sistema límbico, quando a gente fala assim, olha, vamos fazer um podcast? Vamos. Aí entra ao vivo, aí o sistema límbico, ai, mas se alguém fizer uma pergunta e eu não souber, nossa, as pessoas vão me criticar, e a pessoa vai me xingar, e a pessoa vai me bater. O sistema límbico ele fica constantemente fazendo isso, né? A mesma forma também quando você está querendo fazer aquela dieta, e o seu sistema límbico ele só quer te manter vivo. E aí quando você começa a parar de comer, o seu sistema límbico fica maluco. E ele fala assim, meu Deus, eu tenho que manter ele vivo, ele está doido. Será que o neocórtex não está conseguindo processar? E aí você fica sem comer um tempo, mas quando você vai comer, o sistema límbico detona, come o dobro do que ele havia comido. E olha, a maioria das nossas decisões, eu diria mais de 90%, ela é tomada pelo sistema límbico. Por mais que você não entenda como funciona, mas sim, é tomado pelo sistema límbico. E como é que eu sei disso? Né? Como é que é fato isso? Porque se fosse o neocórtex, né, se fosse o racional que tomasse conta, ninguém fumava, por exemplo, né, porque está mais que divulgado que fumar faz mal, que fumar faz mal para a saúde, causa câncer e tal. Então ninguém fumava, né? Mas o que o límbico faz? Aquela sensação de prazer que o cigarro traz, ele faz com que aquela pessoa continue fumando. A mesma coisa em comer, né? Comer comidas gordurosas, talvez a não prática de atividade física, porque o seu límbico só quer deixar você quietinho, assim, ó, não vai não corre não gasta energia, não. Por quê? Porque ele quer te manter vivo. Então, o medo, ele é controlado pelo sistema límbico. E por que uma pessoa, por exemplo, olha, mudar de bairro, aí o límbico, olha, e nesse bairro, se eu não souber como é que faz, se eu não fizer amizades, eu vou estar distante da minha família, como é que eu vou fazer tudo isso? Então, o sistema límbico, ele às vezes toma conta, né, das suas decisões. E aí como é que essas pessoas conseguiram vencer o sistema límbico? É trazendo um pouco de razão, é trazendo o seu límbico para pensar. Por que eu estou com medo? Talvez você precise se fazer essa pergunta, né? Eu aqui, quando eu estou fazendo esse podcast, por que eu deveria ter medo? Existem duas opções. Eu fazer o podcast e ajudar pessoas, isso é maravilhoso, é esse o nosso intuito. Ou eu fazer o podcast, as pessoas não gostarem, e se elas não gostarem, eu vou pegar o feedback dessas pessoas e entender, olha, por que você não gostou? O som não ficou bom. Beleza, nós vamos melhorar da próxima vez. O que você não gostou? A imagem ficou distante, ficou perto, eu não entendi, você fala muito rápido. Não, beleza, eu vou melhorar. Então é sempre você trazer razão. Por que você está com medo de mudar de bairro? Quais são os pontos negativos de mudar de bairro? E aí depois, quais são os pontos positivos de mudar de bairro? Uma prática que é muito interessante, eu fiz terapia, acho que por quase 3 anos, ou quase 4 anos da minha vida, minha terapeuta sempre falava que a escrita é terapêutica. Então comece a escrever. Por que eu tenho medo? Se você quiser, pega uma folha de papel. Por que eu tenho medo de comprar um imóvel? O que está me travando? Será que é a distância dos pais? E aí, por que a distância dos pais traz medo? Talvez é porque existe dentro de você aquela criança que ainda tem medo de ser abandonada pelos pais. Eu não sei as experiências de vida que você teve, mas talvez isso ainda é muito forte dentro de você. Nós nos casamos recentemente e você acha que o fato de você tomar essa decisão de casar não dá medo?
né? É uma coisa nova. Será que vai dar certo? Meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser responsável? Então, você sempre precisa racionalizar. Se você está sentindo com medo, você precisa trazer razão e entender quais as razões do seu medo. E o que aconteceu com essas duas clientes é que elas trouxeram razão para os seus medos. A primeira delas, que comprou um imóvel num bairro diferente, olha, é 20 minutinhos, eu estou perto da minha família, eu vou poder receber a minha família aqui, os pontos positivos, né? A minha família vai poder passear num bairro diferente, né? A gente não precisa ficar sempre no mesmo bairro, eu vou conhecer locais novos, vai ser tudo novo, vai ser muito bom. E a outra cliente, que essa mudou de cidade, ela começou a entender, olha, eu preciso e eu posso investir agora no meu sonho. Talvez não seja a primeira opção no lugar que eu queria, mas não deixa de ser um imóvel que eu vou comprar, que vai se valorizar, cabe dentro do meu orçamento, eu não preciso ter esse medo de não conseguir pagar, cabe dentro do meu orçamento e eu vou conseguir sim realizar esse sonho. Uma outra coisa que é interessante, que no caso dessa segunda cliente, é que eu falei, né, eu conversei com ela, mas ela também conversou com o cunhado dela e ela me falou, olha, ele foi muito importante porque ele me incentivou. E aí o medo, uma das formas de você lidar com o medo é conversar com outras pessoas, porque de fora essa pessoa tem uma visão diferente, de fora ela vai conseguir enxergar o todo e te fazer perguntas do tipo, por que você está com medo? Né? Ou então pessoas que já romperam isso, pessoas que já conseguiram vencer esse medo. Como muitos corretores hoje me perguntam, como é que você faz para gravar vídeos? Né? Eu queria gravar vídeos, mas eu não consigo. E aí eu falo, olha, vai dar medo, mas comece a racionalizar o seu medo e sempre vai, mesmo com medo, você vai. Agora, a coisa de bastidores, né, mais cedo a gente estava pensando, a gente faz um podcast gravado, a gente faz um podcast ao vivo, e aí eu falei assim, eu voto no ao vivo, porque no ao vivo não tem como você procrastinar, não tem, aqui a gente está ao vivo, não tem volta, não tem como eu ir ali desligar e falar, não gente, desculpa. Então, é uma forma de lidar com o meu medo. Cada um vai ter uma forma. Eu estou te dando aqui algumas ideias de como você lidar com o seu medo. Eu conheço o meu sistema límbico e eu sei que muitas vezes o meu sistema límbico precisa ser desafiado. Eu falo com ele, olha, vou entrar ao vivo, não tem outro jeito. Se vira, você vai ter que estar comigo lá. Não tem como eu dividir o neocórtex do límbico, né? O meu racional do emocional. Então, agora aqui, falando com você, existe o racional e existe o emocional. Tá bom? Agora, uma coisa legal, né, que também uma forma interessante de você lidar com esse medo é pensar assim, o que de pior que pode acontecer. Massa, né? Verdade. E aí, quando você pensa assim, às vezes o pior que pode acontecer é uma coisa que nem vai ser tão ruim assim. Inclusive, muitas vezes, o pior que pode acontecer é melhor do que o seu estado atual. Vou dar um exemplo aqui de pessoas que, por exemplo... Esse aqui é o copo, tá, gente? Pessoas que, por exemplo, pensam, eu vou sair da casa, eu moro de favor, né? E aí eu vou mudar, vou ir para o meu próprio imóvel. Qual que é o pior que pode acontecer nesse caso? Será que o pior que pode acontecer é você estar longe da sua família? O pior que pode acontecer é você ter que mudar de bairro? Mas talvez esse pior é melhor do que a situação que você está vivendo. Não estou aqui demonizando, digamos assim, morar de favor, mas todos nós sabemos que uma coisa é a sua casa, é o seu lugar, é o seu ambiente. Outra coisa é você estar morando de favor em algum lugar e esse morar de favor pode te trazer um incômodo. Então, faça esse exercício também, dentro daqueles lá da folhinha de papel. Qual que é o pior que pode acontecer? Muitas vezes, por exemplo, na hora de mudar de emprego, né, acontece muito isso. Você está para receber uma promoção, e aí, será que eu vou? Será que eu não vou? Qual que é o pior que pode acontecer? O pior é você estar num emprego insatisfeito, como você já está. Então, já está ruim, já sai fora, já deu ruim. Então, é hora de você fazer coisas melhores. Então, pior do que esse emprego dificilmente será. Então, você precisa ter esse passo de coragem, né? E com medo, mas vai com medo mesmo. Né? Se der medo, vai com medo. E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, pra gente, quais você acha que são os maiores medos das pessoas na hora de comprar um imóvel? Você deu o exemplo, né?
do medo de mudar da região onde a pessoa mora, mas existem outros medos, assim, quais são, você acha, os principais? Eu alucino, né? Eu imagino, pelo menos pela minha experiência, que o principal medo é não conseguir pagar as prestações, é não conseguir pagar as parcelas do financiamento. Porque também uma outra coisa assim, senso comum às vezes atrapalha muito. E as pessoas falam assim, olha, apartamento, eu fiquei sabendo de uma pessoa que não pagou e tomaram o apartamento dele. Só que as pessoas costumam dar exemplos negativos, mas de a cada 100 pessoas, uma não conseguiu pagar e aí ela teve o apartamento tomado e 99 conseguiram pagar. Então, em vez de dar o exemplo, olha, fulano conseguiu comprar e pagou, ciclano conseguiu comprar, outra pessoa já está quitando o imóvel. Às vezes as pessoas se focam muito nos exemplos negativos. Então, para mim, o principal medo que eu vejo e que eu conversando com clientes e com outras pessoas é o medo de não dar conta de pagar. E aí talvez esse medo exista por quê? Você sabe as suas razões, você vai colocar aí no papel, mas também aqui alucinando, eu imagino que esse medo acontece porque é um compromisso muito sério, né? O seu nome ali está envolvido. Muitas pessoas falam assim, pobre não tem nada, só tem o nome. Não, primeiro que pobre, rico é um estado. Talvez você esteja em uma dificuldade financeira nesse momento, mas isso não te torna pobre. Você tem a saúde, tem o seu conhecimento e isso te torna um ser humano rico, né? Com muitos valores, com muitas coisas boas. E aí, essa pessoa fica com medo. Nossa, se eu não pagar, vai negativar o meu nome e eu vou perder o imóvel. Mas o antídoto que eu sempre trago para essas pessoas para lidar com esse medo é pensar, peraí, você já tem, por exemplo, 25 anos, de quando você nasceu ou quando você começou a trabalhar até hoje, você não deu conta de pagar as suas prestações ou os seus compromissos? Por que agora você não vai dar conta? Será que comprou apartamento, eu esqueço tudo que eu sei? Eu deixo de saber o trabalho? E aí a pessoa pensa, mas se eu perder o emprego? Se você perder o emprego, você vai conseguir um outro emprego. Né? Você não vai deixar, por exemplo, não, eu não vou casar, porque casando eu vou ter compromissos financeiros, mas se eu perder o emprego? Você não deixa de casar porque você tem medo de perder o emprego. Então você não deixa de comprar o seu imóvel, que é um bem muito valioso, né? Todo mundo quer o seu imóvel, todo mundo quer a sua casa própria. Então você não vai deixar de realizar esse sonho pensando que, olha, se eu perder o emprego. Primeiro, se você perder o emprego, você vai arrumar outro. Olha, pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano? Pode. Mas uma das coisas que mais eu vejo acontecendo é que uma vez que as pessoas começam a comprar o imóvel, né? Comprar o imóvel, eu chamo de poder do comprometimento. Quando elas se comprometem, elas dão um jeito. Você avisa para o seu límbico, olha, agora não tem volta mais, agora eu já comprei. E aí o seu límbico, que no momento anterior estava te travando, agora ele começa a te impulsionar. E eu vejo muitos clientes falando assim, olha Felipe, tem uma cliente muito especial, a Isabela, né? Que ela comprou o imóvel, começou a fazer bolos para vender e o negócio dá super certo. Agora, será que se ela estivesse lá atrás pensando, mas eu não vou comprar porque eu não vou dar conta de pagar as prestações? E recentemente a gente conversou com ela, ela falou, não, tá tudo certo. A gente fez contas, a parcela cabe no nosso orçamento e eu estou dando conta, sim, de pagar o meu imóvel. Então, eu acho que o principal é o medo de não conseguir pagar, porque o prazo, né, é uma coisa de longo prazo e a pessoa fica com medo, mas se no ano que vem eu ficar desempregado? E aí o remédio que eu indico nesses casos você não vai esquecer tudo que você sabe. E você tem outras opções também. Você tem o seguro-desemprego, caso você trabalhe de carteira assinada. Você pode ir também fazendo uma pequena reserva, caso você fique desempregado, você vai conseguir pagar as parcelas. E é claro que a pessoa não vai comprar um imóvel que não caiba no bolso dela. Né? Dado que ela vai fazer uma compra consciente, que ela vai fazer uma compra que cabe no bolso dela, ela não precisa de ter esse medo tão exacerbado, exato. Porque o interessante nesse método que a gente utiliza, que como primeiro você faz a análise de crédito e depois, com a sua análise pronta, você vai encaixar o imóvel que cabe dentro dessa análise, você também vai fazer algo confortável. Você não vai espremer, né? É a mesma coisa que você gostou do imóvel
e a sua análise ficou abaixo, mas você já tinha gostado tanto desse imóvel, não, vou dar um jeito, vou pegar dinheiro emprestado. Não, quando você faz a análise antes, você tem o valor e aí você vai procurar imóveis que encaixem exatamente desse valor. Então esse medo, ele apesar de, pode ser que ele esteja te travando, mas você deve racionalizar ele. Olha, se eu ficar desempregado, né, como é que eu vou fazer? Você não vai deixar de ter filho com medo de ficar desempregado. Né? Não posso ter filho porque se um dia eu ficar desempregado. Pelo contrário, é exatamente por isso que você tem que ter filho. Porque aí você vai criar o seu patrimônio, você vai junto aí com o seu parceiro ou parceira, vai construir a sua casa, vai construir os seus bens para o seu filho. E aí você vai virar um leão ou uma leoa para conquistar os seus objetivos. Então, esse é um dos medos principais que eu vejo. Tem algum outro? Olha, tenho medo de mudar de cidade, né? O medo de mudar de bairro, porque como a gente primeiro faz a análise de crédito para depois escolher o imóvel, talvez o imóvel que cabe no seu orçamento não é onde que você mora hoje. Mas aí o que eu também tento trazer para essa pessoa, mas onde você mora hoje? É seu? É de sua propriedade? Talvez você mora num grande centro, num bairro muito massa, perto de tudo, mas não é seu. Até quanto tempo você vai viver lá, né? Até quanto tempo você vai morar nesse lugar, talvez de aluguel? Ou você que mora de favor, até quanto tempo você vai morar de favor nesse local? Então, é trazendo essa racionalização que a gente... E uma das coisas que eu acho também que é um medo muito grande é o medo de não dar certo, né? O medo de não dar certo, bem falado, esse é um dos grandes medos. É o medo da frustração. Na verdade, quando a pessoa pensa assim, olha, eu não vou nem tentar para não dar certo. É algo que a gente experimenta muito, né? É quando o cliente vem na primeira vez e aí a gente fala, beleza, me fala o melhor horário para a gente bater um papo, eu te explicar como é que funciona. Ele fala assim, não, manda pelo WhatsApp, porque o medo é tão grande que ele nem gostaria de ouvir, né? Talvez ele vai me perguntar uma coisa e eu falo, olha, você não consegue comprar, aí aquela negação, aquela dor, ele fala, não, fala pelo WhatsApp, que pelo menos dói menos. Então o medo de não dar certo. Recentemente eu atendi um cliente, ele é professor de matemática, e ele falou assim, Felipe, qual a probabilidade de dar errado? Eu rachei de rir. Eu falei, não, você está fazendo errado, vamos lá, qual a probabilidade de dar certo? E aí eu falei com ele, a probabilidade de dar certo é 100%. Ele falou assim, mas como assim? Eu falei, é 100%. A gente vai tentar primeiro de uma forma, como se fosse um labirinto, um jogo de tabuleiro, né? Você tenta por um caminho. Não deu certo esse caminho, você joga o dado e o dado vai falar, volte 2 casas atrás. Mas não quer dizer que você não vai chegar na linha de chegada. Você vai chegar, é 100% de certeza. Se você quiser, você vai realizar o sonho de comprar o seu imóvel. Talvez não seja no primeiro momento, mas você tem que encontrar um profissional e você também não pode desistir desse sonho. E aí, eu sempre falando com ele, a cada etapa do processo ele perguntava, e agora, como é que estão as nossas probabilidades? Eu falava 100% de dar certo. E essa semana a gente fez a assinatura do contrato na Caixa e eu falei com ele, tá vendo? Não falei que era 100% de dar certo? Então, o medo de não dar certo o processo faz com que muitas pessoas nem comecem. E eu vejo que você deve dar o primeiro passo. Eu quero te encorajar a dar o primeiro passo, porque através do primeiro passo você pode ter algo muito melhor, né, lá na frente. Então, não deixe esse medo te travar, não. O medo de não dar certo. E o que você acha que essas pessoas devem fazer para se libertar desse medo? Você já falou. Dar o primeiro passo, Eu acho que o primeiro passo é esse. Primeiro, se informar também é algo muito interessante. É algo que a gente faz muito aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, é informação, porque a informação te encoraja. Essa semana uma cliente mandou uma mensagem e falou assim, Felipe, estou adorando seu Instagram, é super encorajador. Depois eu vou postar um print nos stories para vocês verem. Então, a informação. A informação tem esse poder de te mostrar, olha, você consegue, cara, vai lá, você é capaz. Né? Mesmo que você esteja com o nome negativado, olha, tem um fulano e fulano que conseguiram comprar. Então, você também consegue. Olha, mesmo que eu trabalhe autônomo, gente, é impressionante como a falta de informação para as pessoas que são autônomas
às vezes impedem. Eu recebi essa semana 2 e-mails de pessoas falando assim, olha, a gente tentou comprar, mas como a gente é autônomo, a gente não pode. E aí eu quase, meu Deus, quem falou que ela não pode? Ela pode sim, eu já vendi para várias pessoas que são autônomos, colegas de profissão vendem para profissionais autônomos. Então, o conhecimento, se você é autônomo, está me ouvindo, aí você consegue comprar, tá? Você consegue. Mas o conhecimento, ele tem esse poder também, de te tirar da zona de onde você está e te mostrar que é possível. É como se fosse um GPS, né? Às vezes você fica, pensa em São Paulo, a maior metrópole do Brasil. E às vezes você tem medo, não, o trânsito de São Paulo é uma loucura, eu vou ficar perdido. Não, se informe, olha o mapa antes, procura um GPS, instala o aplicativo, tem ferramenta para isso. Você precisa aprender a utilizar essas ferramentas. E aí você vai ver que não é mistério que você vai conseguir realizar os seus sonhos. Às vezes eu fico pensando que a pessoa deve pensar assim na compra do imóvel, ver uma zona cinzenta, assim, parece um buraco negro sem fim, fazer, eu não vou não. Porque eu não sei o que tem ali. Se eu for lá, eu vou cair, eu vou cair, né? Mas um outro medo grande também, você viu que eu até fechei a cara, é o medo de ser enganado, é o medo de ser passado para trás. E eu te entendo, se você está me ouvindo e você tem medo de ser enganado, eu te entendo porque eu fui enganado. Em 2014, eu já contei essa história, mas em 2014 eu ainda nem era corretor, nem pensava em ser corretor. Em 2014 eu fui enganado. Eu comprei um lote para construir casas para vender. Eu pensava em ser construtor de casas. E eu acabei passando por esse processo em que eu fui enganado por um corretor. E isso me gerou, o resumo da história me gerou uma dívida de mais de 700 mil reais. E em 2016, e por estar quebrado, que aí eu procurei um novo emprego e eu esbarrei, né? E me tornei corretor. Olha que massa, eu estou aqui hoje falando para você porque eu fui enganado. E aí eu sou grato por tudo que aconteceu na minha vida, que isso me transformou, me tornou uma pessoa melhor. Mas você não precisa ser enganado. Por favor. Eu já fui, você não precisa. Aprenda com os meus erros. E é um outro antídoto contra o medo da enganação. É você buscar conhecimento, é buscar sabedoria. É saber qual que é a construtora que eu estou comprando. Essa construtora tem a licença para construir esse imóvel, a Caixa já aprovou esse projeto, ou essa casa que eu estou querendo comprar, ela tem a documentação, os documentos estão tudo certo. Quando eu comprei o meu lote, eu estava, nesse período eu não entendia nada. Pelo contrário, eu até achava que eu sabia demais, mas eu estava ali na minha ignorância ou talvez na minha prepotência, né? Prepotência é você se achar potente antes de ser, né? Uma pré-potência. Então eu achava que era bom demais e aí acabou acontecendo tudo isso. Então não passe por isso, você não precisa passar por isso. Se você tem dúvidas, procure se informar, procure orientação. Mas o conhecimento vai te livrar também de ser enganado. Então acho que a gente listou aí os principais, né? O medo de não dar conta, o medo de mudar de cidade, o medo de não dar certo na hora que começa o processo e o medo também de ser enganado. Não é legal ser enganado e você não precisa ser enganado. Eu estou aqui de cadeira para te contar que você não precisa ser enganado e para te ajudar, tá bom? Não seja enganado. Informação é o poder. Informação é o poder. Hashtag do podcast de hoje. Informação é o poder. Informação é o poder contra o medo. Legal, né? Voltamos ao vivo. Caiu uma ligação ali no meio da live. Acontece ao vivo. Mas acontece. Ao vivo essas coisas acontecem. Legal. E por que você acha que se libertar desses medos é importante? A gente listou aí 4 principais, mas por que a pessoa deveria se preocupar em se livrar dele? Ou é possível se livrar deles, né? Primeiro é possível. Tem um grande coach, né, Paulo Vieira, uma dessas pulseirinhas aqui do evento que a gente foi, e ele fala, se alguém pôde, eu também posso. Porque se alguém conseguiu se livrar desse medo, você também consegue. Eu estou aqui para te encorajar que você também consegue. Se eu venci os meus medos, você também consegue vencer. E por que eu deveria te encorajar a vencer esse medo? Porque é como se existisse um pote de ouro do outro lado do arco-íris, né? O lado de lá é muito melhor. Pergunte para quem comprou o imóvel se ele está feliz com a compra.
Pergunte para quem está realizando esse sonho, né? Onde é que ele está agora? Ele está lá na piscina do condomínio dele tirando selfie. Então existe algo muito melhor do outro lado do arco-íris, né? Do outro lado dessa zona cinzenta que talvez você ache que existe. Então eu te encorajo por isso, porque quando você vence o medo, você se abre para algo muito melhor. Quantos dos seus amigos ou quantos dos seus familiares possuem a casa própria? E se você está aqui é porque você está tendo acesso a esse conhecimento. Você pode ser o primeiro a realizar esse sonho. Muitas vezes você ouviu que você não consegue, que é difícil. Não, eu estou aqui para te falar que é possível. Eu já ajudei pessoas das mais variadas rendas, das mais variadas situações, pessoas que já tinham ouvido de outros profissionais, olha, você nunca vai conseguir comprar o imóvel, mas eu estou aqui te falando que você consegue. E aí eu quero que você se imagine, se você puder fechar o seu olho aí por 30 segundos, imagine você na sua casa nova. Como é que vai ser? Como é que você vai estar lá fazendo seu churrasco, curtindo a sua piscina, e aí só desse pequeno exercício você vai ver o quanto que vale a pena. Eu tenho certeza que seu coração deu uma acelerada aí ao ouvir isso. Então vale sim a pena vencer o seu medo, porque você vai ter um ganho muito maior. E outra coisa que é muito massa, e eu conversei umas 2 semanas atrás, a gente fez uma live por dia com um cliente, e aí esses clientes conversando, a gente conversando com eles, é algo que eu nem estava sacando, assim, eu nem entendia, que esses clientes eles se tornam muito mais confiantes em si mesmos. A compra do imóvel ela gera um benefício tão grande, não só pelo imóvel em si, mas uma mudança total de vida. Uma união maior entre o casal, se você estiver comprando um casal, e uma confiança maior. Né? Uma dessas pessoas, a Roberta, ela falou assim, nossa, a gente está muito mais confiante, a gente está vendo que é possível, a gente conseguiu fazer algo grande, sabe? É como se fosse um diploma, assim, de que, nossa, eu sou capaz, eu consegui realizar meu sonho, né? E aí dá vontade de colocar esse diploma na parede do seu apartamento ou da sua casa, eu sou capaz, eu consegui, eu venci. Então, pense aí, por mais que esse medo tá tentando te travar, mostra para o seu límbico o que tem do outro lado. E fala com ele, ô límbico, a vida lá vai ser melhor, bora, vamos comigo. E estou aqui para te ajudar também a dar esse passo. Mas vale a pena vencer o medo. Eu venço meus medos todos os dias e eu te falo que vale a pena, tá bom? Legal. Vamos lá. E você acha que às vezes as pessoas nem sabem que elas têm medo? 99% das vezes. 99% das vezes você toma uma atitude e você nem sabe por que você está tomando essa atitude. 99% das vezes o medo está te parando e você nem sabe por que ele está te parando. E como saber se você tem medo ou não? Né? Começa a olhar pelos resultados que você está tendo na sua vida. Olha, eu estou nesse emprego que eu estou até hoje, será porque eu tenho medo de entrar numa nova profissão? Eu moro de aluguel até hoje, será porque eu tenho medo? Porque, pensa bem, eu pago, vamos colocar R$700 de aluguel. E tem pessoas que conseguem comprar um imóvel com prestações de 400, de 500, de 600, de 700. Por que eu não comprei o meu ainda? Que medo que é esse? Né? Agora você está aqui ouvindo que talvez você tenha medo. Mas 99% das vezes as pessoas não sabem que tem medo. Então, eu brinco que de vez em quando eu faço um papel de corretor, de vez em quando eu faço um papel de professor, de psicólogo, um pouquinho de cada coisa. Como eu participei de terapia por muito tempo, então isso nos ajuda a olhar para dentro da gente, a você olhar dentro de si e ver quais sentimentos que você está sentindo, né? O que está passando dentro da sua cabeça. E aí, porque o medo ele se esconde através de várias coisas. Eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho entrada. Mas espera aí, precisa ter entrada? Você já pesquisou se precisa ter entrada? Então o medo faz essas coisas. O imóvel que eu quero é muito caro. Então aí o medo vai colocando essas barreiras para que você fique no lugar que você está. O medo de frustrar, aqueles medos que a gente já falou. Aí você vai se justificando. Vai se justificando. Eu não consigo. Não é para mim. Não é, eu não posso realizar isso. Mas você pode sim. Você consegue. Legal. E por fim,
queria te pedir para deixar um conselho para essas pessoas que estão nos assistindo sobre o medo, que foi o nosso tema de hoje. Eu gostaria de deixar vários conselhos. Um só. Nossa, um só? O principal. É difícil deixar um só. Fala o principal, depois eu falo os secundários. É engraçado porque no começo do podcast, né, você pensa assim, nossa, mas será que eu sei falar sobre medo? Mas aí depois você começa a falar, né, engrena e vai embora. Deixa eu pensar no principal. O principal é enfrente os seus medos. Olhe para dentro de si e enfrente os seus medos. É possível vencer os seus medos. É possível, existe uma vida melhor, talvez, do que a que você esteja levando. E não estou te falando que a sua vida é ruim, não. Me entenda bem. Mas eu quero te dizer que sempre tem como melhorar, né? A nossa vida é um constante progresso. Você pode ter um casamento melhor, você pode ter um trabalho melhor, você pode ter uma casa melhor, você pode ter uma vida melhor. Não deixe que o seu medo venha te travar, não deixe que o seu medo te deixe paralisado, né? E o tema, né? Por que eu tenho medo de comprar imóvel? Poderia ser, por que eu tenho medo de realizar os meus sonhos? Por que eu me sinto travado e eu não consigo? Eu vejo todo mundo ao meu redor realizando sonhos e eu não consigo. Por que eu não consigo? Eu vou te dar aqui o indício, pode ser pelo seu medo. O seu medo, inclusive, do sucesso. E talvez você tenha medo do sucesso porque você ouviu lá atrás, está implantado aí dentro da sua mente, que, olha, as pessoas que têm sucesso é porque roubaram de alguém. As pessoas que têm sucesso, elas não têm uma vida espiritual, elas não têm uma ligação com Deus, com o divino. As pessoas que têm sucesso, elas são muito ligadas ao dinheiro, não são ligadas à família. Então, se essas crenças estão implantadas dentro de você, quando você olha para o sucesso, você meio que repele. Eu não quero sucesso, eu quero ficar longe do sucesso. E isso trava você, pode estar te travando. O medo do sucesso. O medo de você dar uma vida melhor para sua família. O medo de você ver os seus filhos crescendo num ambiente melhor do que você vive hoje. Então, a minha dica principal, se pudesse deixar uma dica aqui, é vença o seu medo. E aí tem ferramentas para vencer. Como a Marcela falou, hashtag informação é o poder. A informação, através de conversar com outras pessoas que já conseguiram, através de você também escrever e racionalizar, trazer razão à sua emoção. Por que eu tenho medo? Qual que é o ponto positivo? Qual que é o ponto negativo de eu continuar na situação que eu estou? Mas vença o seu medo. Você consegue. Você é capaz de vencer os seus medos. Legal. Legal. Acho que é isso. Se você que está nos assistindo nas próximas horas aí, ou assistiu e teve que dar uma saída, se ficou alguma dúvida, se quer fazer algum comentário, manda pra gente. Se quer sugerir algum tema ou alguma melhoria, né? A ideia é que a gente faça toda sexta-feira. A nossa ideia é fazer esse podcast aqui. Podcast Meu Primeiro Imóvel é o nome, né? É isso mesmo? Podcast Meu Primeiro Imóvel. Então a nossa ideia é fazer todas as sextas-feiras de manhã. Não substitui a nossa live e tira dúvidas. A conversa com o Felipe é quinta-feira de manhã. O podcast Meu Primeiro Imóvel é sexta-feira de manhã. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente quer ajudar mais pessoas. Em 2019, como eu falei, a gente conseguiu ajudar 23 famílias. Esse ano, no mínimo, a gente quer multiplicar por 10, né? Então, a responsa é grande. A responsa é grande. Então, obrigado por você estar aqui, obrigado por você nos acompanhar. É um prazer estar aqui falando sobre medo e falando para você vencer o seu medo. Se você tem medo de alguma coisa, se você já conseguiu vencer o seu medo, me manda uma mensagem, me deixa feliz sabendo aí como que você está lidando com os seus medos. Então, um forte abraço, a gente volta sexta que vem. Sexta que vem. Até mais. Super Gêmeos, ativar.